Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar um pouco sobre polissemia. Nós somos estudantes da Faculdade Madre Thaís do curso de enfermagem do ano de 2021. A disciplina é português instrumental, a professora Catiane Lírio e os alunos responsáveis pelo trabalho são Ana Carolina, Beatriz, Yasmin, Suelen, Sabrina, Emanuele e Vitória. A temática do trabalho é estudos sobre a polissemia. Então vamos lá. O que significa polissemia? Vem do grego políssimos. Poli significa diversos, vários, é a multiplicidade de algo. E semia significa sentido ou significado, ou seja, a polissemia significa várias possibilidades de interpretações, levando sempre em consideração as situações de aplicação. Na placa está escrito: vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Nessa imagem, podemos ver exemplos de polissemia na palavra vendo. Por quê? Porque a criança expõe a ação dela de uma forma e o adulto entende de outra. A forma que a criança está falando, o verbo é o verbo ver. E a forma que o adulto entende é do verbo vender. Bom, como minha colega falou, eu vou dar construção de exemplo de palavras polissêmicas. Ao exemplo 1, a letra da música de Chico Buarque é incrível. O exemplo 2, a letra daquele aluno é inteligível. E exemplo 3, meu nome começa com a letra D. Logo percebemos que a palavra letra é um termo polêmico, visto que aborda significado distinto, independente da sua utilização. Na frase 1, a palavra utilizada como música ou canção. Já na segundo exemplo, o significado é caligrafia. Já na oração 3, o indicado é a letra do alfabeto. Apesar de muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita. Bom, embaixo também temos banco, que vocês olharem aí, tem o seu significado também. Que banco, o significado 1, logo onde são feitas operações financeiras. Que Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo. No exemplo 2, aceito-nos sem encosto. O banco onde se assentamos era confortável. Contém também a cabeça, significado 1, a parte do corpo humano. Exemplo, João precisou fazer um exame detalhando da cabeça. Exemplo 2, o líder de um grupo. Pedro era a cabeça de uma gangue. Logo percebemos que cada palavra tem um significado amplo, mas se colocamos em cada posição, logo percebemos que tem vários significados. Palavras homônimas ou homônimos. O que são? São palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas possuem significados diferentes. Geralmente são divididas em três classes: homônimos perfeitos ou real, homófonos e homógrafos. Homônimos perfeitos ou real são palavras que possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é a palavra rio. Ela pode ser do verbo rir. Numa frase seria: hoje eu rio muito de toda essa situação. Ou no substantivo rio: a chuva encheu o rio. Exemplo 2. Palavra verão. Pode representar a estação do ano. O verão começou hoje. Ou o verbo ver. Todos verão minha formatura. Homófonos. São palavras que possuem uma pronúncia igual, mas a escrita e o significado são diferentes. Por exemplo, a palavra cento, que pode se escrever com C ou com S. Vamos lá. Primeira frase: eu comprei 150 laranjas. Quantidade: 100.
Eu sento sempre no canto esquerdo da sala. O verbo sentar, ou seja, sento com C de sem e sento com S de sentar. Exemplo 2. Cerrar ou cerrar. Eu pedi para eles cerrar o atendimento. Nessa frase, a palavra cerrar com C, ela vem trazendo o significado de finalizar, de encerrar. Eu pedi para ele serrar a porta de madeira. Serrar com S, vem no sentido de cortar. Homógrafos são palavras que são escritas iguais, mas com significado e pronúncia diferente. Por exemplo, colher. Eu pedi para ele colher diretamente da terra. Quando a gente planta algo e a gente colhe. Então, é nesse sentido. Ou eu comi com a colher, no sentido de substantivo, um utensílio da cozinha, colher. A palavra gosto. Eu gosto muito de comer, do verbo gostar, ou eu tenho um gosto muito peculiar. A palavra é usada no sentido de preferência. Eu tenho um gosto muito peculiar, ou eu prefiro algo, nesse sentido. A palavra almoço. O almoço estava ótimo para representar uma refeição, o almoço. Ou a frase: todo domingo eu almoço na casa da minha mãe. O verbo almoçar. Parônimas ou palavras parônimas são palavras que são escritas e pronunciadas de formas parecidas, mas que possuem significados diferentes. Elas são estudadas pela área da semântica. Exemplos: auferir é usado para conseguir algo ou colher os resultados de uma ação. Já aferir é usado para avaliar algo ou mesmo, por exemplo, no sentido de aferir a pressão sanguínea. Hipotermia é a baixa temperatura do corpo. Já hipertermia é o aumento da temperatura central do corpo, entre outros exemplos que existem.